O que você faria se entrasse no escritório de um bilionário e visse uma foto sua de infância na parede? Para o mundo, ela era apenas uma faxineira. Mas naquela noite, no quarto no quinto andar, sua identidade, sua história e seu lugar no mundo estavam prestes a ser revelados. E quando o homem mais poderoso de São Paulo olhou para ela e sussurrou um nome que não era o seu, o mundo dela se partiu. Fique conosco, pois o que acontece a seguir é inacreditável. As luzes do 42º andar do edifício Alencar, um dos arranha-céus mais imponentes da Avenida Paulista, zumbiam. Helena esfregava o piso de mármore em um ritmo silencioso, as mãos ásperas pelos produtos químicos, os joelhos doendo do chão frio. Passava das 2 da manhã. São Paulo dormia sob uma garoa fina. E ali em cima, em meio ao cromo elegante e ao vidro polido, Helena era invisível. E era exatamente assim que ela preferia. Aos 26 anos, ela aprendeu que não ser vista era mais seguro do que ser notada. Em seus 6 meses trabalhando no turno da noite, ela raramente interagiu com alguém além dos seguranças. Mas aquela noite parecia diferente. Uma forte chuva havia causado uma pane elétrica nos andares superiores, e as restrições de acesso foram suspensas temporariamente. Quando seu supervisor lhe entregou um cartão reserva e murmurou: "Problema elétrico no 45º, escritório do presidente. Só limpe e não toque em nada." Helena não pensou 2 vezes, até que ela pisou no 45º andar. Estava estranhamente silencioso. A iluminação de emergência banhava tudo em um tom vermelho inquietante. Helena empurrou seu carrinho de limpeza, as rodas rangendo. Ela nunca havia pisado naquele andar antes. Era território proibido, onde o magnata da tecnologia mais poderoso do Brasil, Arthur Alencar, trabalhava. A porta de seu escritório, no entanto, estava entreaberta. Ela hesitou. A sala lá dentro tremeluzia com o brilho vermelho. E então, ela viu uma fotografia, em uma moldura preta cara, centralizada em uma parede de prêmios. O fôlego de Helena ficou preso. Era uma garotinha, talvez de 5 anos. Olhos verdes, franja bagunçada, um dente faltando no sorriso e um colar de estrela de prata pendurado no pescoço. O colar dela. Helena deu um passo à frente, derrubando seu balde com um estrondo, mas nem olhou para trás. Com as mãos trêmulas, ela puxou por baixo do uniforme sua própria estrela de prata. A única coisa que guardara durante anos em orfanatos. Ela o segurou. A mesma corrente, a mesma pequena lasca em uma das pontas. Não era parecido. Era idêntico. Lentamente, ela tirou a carteira do bolso, os dedos trêmulos recuperando uma fotografia amassada e desbotada. A foto dela. A mesma garotinha. O mesmo fundo. A mesma pose. Seus olhos ardiam. Como isso é possível? Ela sussurrou. "Essa sou eu." Atrás dela, uma voz cortou o silêncio. "Quem é você de verdade?" Helena se virou. Seu coração bateu tão forte que ela pensou que poderia quebrar. Parado na porta estava Arthur Alencar, o rosto meio iluminado pelas sombras vermelhas. Sua expressão era indecifrável. Me desculpe," ela gaguejou. "A energia caiu. Me disseram para limpar. Eu não sabia que tinha alguém aqui." Arthur deu um passo à frente, o olhar nunca deixando-o dela. Então ele olhou para a fotografia na parede. Suas feições mudaram. "Você tem os olhos dela," ele murmurou. "Os olhos da Laura." "Laura?" Helena perguntou confusa. "Minha esposa," disse ele baixinho. "Ela morreu no incêndio 21 anos atrás, com a nossa filha." As pernas de Helena fraquejaram. Eu cresci em um orfanato," disse ela. "Disseram que fui encontrada depois de um acidente, sem registros, sem família. Apenas esta foto e o colar." A expressão de Arthur se contorceu. Ele foi até sua mesa, abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Fotografias se espalharam. Uma mulher com cabelos escuros e olhos verdes, segurando uma garotinha sorridente. "Essa é a Laura," disse ele, a voz quebrando. "E essa é a Sofia, nossa filha." Helena olhou para as fotos. Seus joelhos cederam e ela desabou na cadeira de couro mais próxima.
Eu não me lembro disso, sussurrou. Você tinha 5 anos. O incêndio levou tudo. Ele fez uma pausa. Disseram que o corpo dela foi encontrado, que o colar estava ao lado da cama. Helena tocou o peito. O colar nunca a deixara. Então, de quem era o corpo que encontraram? Ela perguntou, a voz oca. Por que o senhor tem a mesma fotografia que eu carreguei a vida inteira? Eu é que deveria te perguntar isso. Arthur sussurrou. Ele se aproximou. Eles se olharam, mas agora realmente se olharam. O mesmo maxilar, os mesmos olhos verdes, as mesmas sobrancelhas. Arthur sussurrou o nome dela como uma prece. Sofia? O silêncio se instalou entre eles. Helena não conseguia respirar, se mover ou falar. Tudo o que ela acreditava sobre si mesma estava se desfazendo. Ela poderia realmente ser a filha dele? Era ali que ela pertencia o tempo todo? Mas como ela poderia confiar nisso? Como poderia confiar nele? Se esta reviravolta te chocou, digite 100 nos comentários e nos diga de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. A história está apenas começando. A luz do sol da manhã entrava como ouro derretido pelas janelas panorâmicas da cobertura de Arthur, no bairro de Higienópolis. Helena se olhava no espelho de um banheiro que era maior que sua kitnet inteira. Ela ainda usava o mesmo uniforme de limpeza da noite anterior, uma lembrança surreal do abismo que havia cruzado em poucas horas. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão e de lágrimas não derramadas. Seus pensamentos, um emaranhado caótico. Mas a estrela de prata em seu pescoço, que antes era sua única âncora para um passado desconhecido, agora brilhava com um significado vertiginoso. Arthur Alencar era seu pai. A possibilidade era tão assustadora quanto era maravilhosa. O teste de DNA foi providenciado com uma urgência silenciosa, conduzido discretamente pelo Dr. Ivan Monteiro, médico e amigo de longa data de Arthur. O resultado chegou em menos de 24 horas, entregue em um envelope lacrado. 99,7% de probabilidade de paternidade. Cientificamente irrefutável. Emocionalmente avassalador. O homem que passara 2 décadas de luto por uma filha morta a havia encontrado limpando o chão de seu império. Eu nunca parei de pensar em você, um único dia, Arthur lhe disse naquela manhã, enquanto tomavam um café que nenhum dos dois conseguia beber. Sua voz, normalmente firme e imponente nos noticiários de negócios, estava frágil. Achei que estava enlouquecendo quando te vi parada ali. Mas então eu olhei nos seus olhos, e foi como se o passado me desse um soco no peito. Helena não sabia o que dizer. Ela passara a vida inteira tentando não ser notada. E agora, de repente, alguém via tudo nela. Via uma história, uma linhagem, uma menina chamada Sofia. Nas 2 semanas seguintes, o mundo de Helena girou em uma velocidade alucinante. Arthur limpou sua agenda, cancelou reuniões do conselho e a levou para ver a casa da família no Jardim Europa. Aquela que ele mantivera por todos esses anos, trancada e silenciosa como um mausoléu. Ele abriu portas para quartos que pareciam congelados no tempo. Mostrou-lhe sapatinhos de bebê desbotados, uma estante cheia de livros de contos de fadas com o nome Sofia, rabiscado em giz de cera na primeira página. Ele chorou. Um choro silencioso e contido, quando ela tocou o corrimão da varanda e disse: Eu não me lembro, mas o cheiro de chuva na madeira me parece familiar. Arthur a levou às compras, não de um jeito ostensivo, mas com uma delicadeza quase dolorosa. Ele não comprava roupas da moda, mas peças clássicas que ele achava que a mãe dela, Laura, teria escolhido. Comprou cadernos e canetas, dizendo que uma mente como a dela deveria ter onde registrar seus pensamentos. Comprou móveis para um quarto de hóspedes na cobertura que ele insistia em chamar de o quarto de Sofia. Ele não perguntava se ela queria essas coisas. Ele antecipava, lembrava, oferecia. Ele estava se tornando mais do que apenas um homem com seu DNA. Ele estava tentando, de forma desajeitada e desesperada, se tornar um pai. Helena ainda não estava pronta para chamá-lo assim.
Não ainda, mas ela não o impedia de ter esperança. No entanto, nem todos no círculo de Arthur estavam prontos para desenrolar o tapete de boas-vindas. Especialmente não Melissa Aguiar. Por anos, Melissa fora a assessora e braço direito de Arthur. Sempre ao seu lado, sempre eficiente, sempre um passo à frente. Ela era linda de uma forma calculada, elegante de um jeito que fazia os jeans gastos e os sapatos de trabalho de Helena parecerem uma ofensa. Quando se conheceram, Melissa sorriu de forma impecável. "É um prazer enorme finalmente conhecê-la, Helena", disse ela. "Você certamente causou uma grande impressão." Helena sorriu educadamente, mas seu instinto gritou que havia algo errado. Os sussurros de seu instinto se transformaram em sinos de alarme no momento em que Melissa puxou Arthur para um canto, sua voz baixa, mas não o suficiente. "Você tem certeza disso, Arthur?" Melissa perguntou, o tom carregado de uma falsa preocupação. "Uma garota aparece do nada com uma foto antiga e um colar, e de repente estamos reescrevendo a história? Isso não te parece conveniente demais?" "Ela é minha filha, Melissa", Arthur respondeu com firmeza, mas Helena notou uma sombra de dúvida que ele tentava esconder. "Você está vulnerável, Arthur. Você está de luto há 20 anos. Você quer que seja verdade." Ela insistiu, a voz como seda envenenada. "É verdade", ele repetiu, mais para si mesmo do que para ela. Helena ouviu a troca de palavras de trás da porta do corredor e sentiu o estômago revirar. Ela pensou em confrontar Melissa, mas algo lhe disse que seria inútil. Melissa não era alguém que se enfrentava abertamente. Ela trabalhava nas sombras, e já estava trabalhando. Em poucos dias, um investigador particular discreto, contratado por Melissa, começou a seguir Helena. Ele tirou fotos dela perto da Biblioteca Mário de Andrade, imprimindo documentos em uma gráfica rápida, parada em frente ao prédio da Folha de São Paulo. Atividades inofensivas, até serem torcidas e apresentadas como evidência de um plano. Helena não sabia de nada, mas Melissa sabia. Ela apresentou as fotos a Arthur em uma manhã, a voz suave, os olhos marejados de uma preocupação encenada. "Eu não queria te alarmar", disse ela, colocando o arquivo na mesa dele. "Mas acho que você deveria ver isso." Arthur olhou para as fotografias. "O que estou vendo aqui?" "Ela estava pesquisando sobre você. Essas fotos são do dia seguinte à publicação daquele artigo de aniversário sobre sua família no jornal. Ela se candidatou ao cargo de faxineira no dia seguinte à publicação do artigo." A mentira era sutil, mas eficaz. O artigo havia saído, mas semanas antes de Helena sequer pensar em procurar emprego no prédio. A cronologia, no entanto, parecia condenatória na montagem de Melissa. A expressão de Arthur mudou, quase imperceptivelmente. Mas Melissa viu. "E o colar?" ele perguntou, quase um sussurro. "Colares de estrela de prata não são exatamente raros, Arthur", disse Melissa gentilmente. "E você mesmo disse que o que encontraram no incêndio era uma réplica que você havia comprado para ela, porque ela vivia perdendo o original." Outra meia-verdade. Ele havia comprado uma réplica, mas não se lembrava dos detalhes. A dúvida, uma vez plantada, começava a criar raízes. Ainda assim, Arthur não disse nada definitivo. Então, Melissa fez sua jogada final. Com a ajuda do investigador e de um técnico de laboratório subornado, ela forjou um segundo laudo de DNA. O documento, com aparência oficial, mostrava zero relação familiar e incluía uma nota técnica sugerindo que a primeira amostra havia sido contaminada, invalidando o resultado inicial. Ela entregou o envelope a Arthur pessoalmente, observando seu rosto enquanto ele lia. Ele não disse uma palavra por um longo tempo. O silêncio na sala era pesado, denso com a traição que se desenrolava. Na noite seguinte, Helena voltou para a cobertura e encontrou Arthur andando de um lado para o outro na cozinha, a pasta com os documentos falsos na mão como uma arma. "Precisamos conversar", disse ele, a voz oca, desprovida de todo o calor que havia crescido entre eles. A conversa que se seguiu desfez tudo o que haviam construído.
Helena ficou paralisada enquanto Arthur a acusava de forjar o teste, de manipulá-lo, de se aproveitar de sua dor. "Mas eu nem sabia quem você era quando comecei a trabalhar no seu prédio", ela protestou, a voz embargada pela incredulidade. "Como eu poderia ter planejado isso?" Arthur espalhou as fotos, o falso laudo de DNA. "Você cronometrou tudo", disse ele friamente. "Você me usou como alvo." Suas palavras a cortaram como vidro. A confiança que mal começara a brotar foi esmagada sob o peso daquelas acusações. "Eu não queria o seu dinheiro", Helena sussurrou, o coração se partindo. "Eu só queria pertencer a alguém." Arthur desviou o olhar, incapaz de encará-la. Ele lhe entregou documentos legais, um acordo de confidencialidade, uma compensação financeira generosa e uma ordem para que ela se mantivesse em silêncio para sempre. Helena não discutiu. A luta havia se esvaído dela, substituída por uma dor entorpecente. Ela assinou tudo, e então, com as lágrimas finalmente brotando, mas nunca caindo, ela tirou o colar de estrela de prata, aquele que carregara desde a infância, e o colocou sobre o balcão de mármore da cozinha. "Isso nunca foi falso", disse ela suavemente. "Não importa o que você acredite sobre mim, isso era real." Arthur não a impediu quando ela saiu. Ele não pediu que ela ficasse. E Helena não olhou para trás. 3 meses se passaram. Na pequena cidade litorânea de Paraty, a vida se movia em círculos tranquilos. Turistas vinham pelas ruas de pedra e pelo mar esverdeado, os locais se reuniam nos cafés do centro histórico e ninguém fazia muitas perguntas. Foi por isso que Helena a escolheu. Ela agora servia café para os frequentadores de um pequeno bistrô, limpava balcões e se mantinha reservada. Seu novo lar era um apartamento minúsculo, em cima de uma loja de artesanato, mas era seu. Sem um passado para justificar, sem promessas quebradas pairando no ar. Era um exílio autoimposto, uma tentativa de reconstruir uma identidade que fora despedaçada não uma, mas 2 vezes. Primeiro, pelo destino, e depois, pelo homem que deveria ser seu pai. Mas, às vezes, quando o dia terminava e o silêncio da noite a envolvia, sua mão instintivamente ia para o pescoço, procurando pela estrela de prata que não estava mais lá. A ausência do metal frio contra sua pele era uma dor fantasma, um lembrete constante do que havia perdido. Algumas noites ela sonhava com Arthur Alencar. Não com o CEO poderoso que a acusara, mas com o homem que segurara sua fotografia de infância como se fosse um objeto sagrado. E no sonho, ele sempre dizia as mesmas palavras antes de desaparecer novamente. "Me desculpe, eu acreditei na mentira." Enquanto isso, em São Paulo, a cobertura de Arthur em Higienópolis havia se tornado fria. Não na temperatura, mas no espírito. Ele se enterrou no trabalho, reuniões do conselho, aquisições, acordos de expansão, mas nada mais tinha o sabor do sucesso. Algo o corroía por dentro, uma rachadura em sua certeza que se alargava a cada dia. Ele se pegava olhando para o colar de estrela que Helena deixara sobre o balcão. Ele o guardara em sua mesa, e o pequeno objeto de prata parecia zombar dele, um testemunho silencioso de sua falha monumental. A ausência de Helena era um buraco no centro de sua vida, um vazio que nenhuma transação comercial poderia preencher. Ele havia encontrado sua filha e, em um ato de desconfiança e medo, a expulsara. A rachadura em sua certeza começou a se transformar em um abismo graças ao Dr. Ivan Monteiro. O médico ligou em uma tarde, sem aviso prévio. "Arthur", disse ele, a voz séria do outro lado da linha. "Estou revisando alguns procedimentos internos após um incidente não relacionado e algo não bate. Nós nunca realizamos um segundo teste de DNA para a Helena. Não havia amostras de backup. O protocolo não permitiria isso sem uma nova coleta formal. A cadeia de custódia do primeiro teste foi perfeita." O coração de Arthur falhou uma batida. Ele desligou o telefone e foi até seu cofre pessoal. Lá estava o envelope original do laboratório, o que o Dr. Monteiro lhe entregara pessoalmente. Ele nunca o abrira.
Melissa havia chegado minutos depois com o outro envelope, o falsificado, alegando que era uma cópia de segurança que ela havia solicitado. Na época, em sua confusão e vulnerabilidade, ele não questionou. Com as mãos tremendo, ele rasgou o envelope original. As palavras saltaram da página, selando seu destino e sua vergonha. 99,7% de probabilidade de paternidade. Helena era sua filha. Sofia era sua filha. Ele caiu em sua cadeira, o papel amassando em seu punho, a memória da voz dela ecoando em sua mente. Isso nunca foi falso. Tudo fez sentido em uma avalanche terrível e nauseante. As fotos do investigador, a cronologia manipulada, as sugestões venenosas de Melissa. A traição não viera de Helena, viera da mulher em quem ele mais confiava em seu círculo profissional. Ele a confrontou naquela mesma tarde, no mesmo escritório onde a vida de Helena havia virado de cabeça para baixo. No início, Melissa negou tudo, seu rosto uma máscara de inocência ofendida. Mas sob a pressão do olhar frio e quebrado de Arthur e da evidência irrefutável do laudo original, sua fachada rachou. Ela ia tirar tudo de nós. Melissa finalmente explodiu, a elegância calculada se desfazendo em uma fúria crua. Você, a empresa, a vida que construímos juntos. Não existia nós, Melissa, disse Arthur, a voz gélida. Você não perdeu uma promoção. Você destruiu o reencontro de uma família. Você me fez cometer o pior erro da minha vida. Ela foi demitida imediatamente, escoltada para fora do prédio pelos seguranças, sua carreira em ruínas. Mas a justiça não trouxe alívio, apenas aprofundou a dor de Arthur. O dano estava feito. Helena se fora, e ela não tinha nenhum motivo no mundo para acreditar que ele merecia uma segunda chance. Arthur contratou os melhores investigadores que o dinheiro poderia comprar. Não para espionar, mas para encontrar, para reparar. Eles seguiram pistas frias por semanas. O rastro de Helena havia desaparecido. Ela não usara o dinheiro do acordo, não acessara contas bancárias, não contatara ninguém de seu passado. Era como se ela tivesse se tornado um fantasma. A culpa consumia Arthur. Ele passava as noites em claro, olhando para a foto de sua filha, a menina sorrindo com um dente a menos, e via o rosto da mulher que ele havia acusado e expulso. Finalmente, uma pista surgiu. Um dos investigadores, um ex-policial teimoso, encontrou uma pequena transferência de dinheiro feita meses antes para a conta de uma antiga colega de um dos abrigos onde Helena morou. A colega, após muita insistência e a garantia de que Arthur só queria se desculpar, revelou o destino de Helena. Paraty. Uma semana depois, uma foto chegou ao e-mail de Arthur. Era ela, servindo café em um bistrô, um sorriso fraco no rosto, viva. Arthur não esperou. Ele não ligou, não enviou um emissário. Ele mesmo dirigiu às 5 horas até a costa, as mãos apertando o volante, o coração batendo com uma mistura de pavor e esperança. Ele chegou a Paraty ao meio-dia de uma sexta-feira. Turistas tiravam selfies no cais, crianças tomavam sorvete e dentro do bistrô do cais, Helena limpava mesas, o rabo de cavalo balançando enquanto se movia entre as mesas. Ele não a viu no início, perdido na beleza da cidade histórica, que parecia um mundo à parte de sua realidade de aço e vidro. Mas então, através da janela do bistrô, ele a viu. E por um momento, a dor em seu peito se abriu completamente. Sua filha. Ainda de pé, ainda inteira, apesar do que ele havia feito. Ele respirou fundo e entrou. O sininho da porta soou. Helena se virou e congelou. A bandeja em sua mão quase escorregou. Ela não ouvia a voz dele há 90 dias, não se permitia pensar nela. Mas agora, ali estava ele, mais alto do que ela se lembrava, e mais magro também. A dor o envelhecera. Helena! Disse ele suavemente. Ela não se moveu. Os clientes do bistrô olhavam curiosos. Podemos conversar? O bistrô estava quase vazio. O turno dela estava quase no fim. Marlene, a dona do lugar, uma senhora de cabelos brancos e olhar gentil,
Deu-lhe um pequeno aceno de compreensão. Nos fundos do bistrô havia um pequeno banco de madeira com vista para o mar. Helena se sentou sem dizer uma palavra. Arthur sentou-se na outra ponta, deixando um espaço de respeito e vergonha entre eles. Eu estava errado. Foram as primeiras palavras dele. Tão profundamente errado. Ela não o interrompeu. Apenas continuou a olhar para as ondas cinzentas que quebravam suavemente na areia. Ele enfiou a mão no casaco e tirou o laudo de DNA original, entregando-o a ela com os dedos trêmulos. Seus olhos percorreram o documento, a confirmação científica do que seu coração já sabia. Silêncio. Você acreditou nela, disse Helena finalmente, a voz sem emoção. Você olhou nos meus olhos e achou que eu estava mentindo. Eu sei, disse ele, a voz embargada. E isso vai me assombrar pelo resto da minha vida. Helena olhou para o oceano. O vento puxava as mangas de sua camisa. Eu te perdoei no mesmo dia em que você me mandou embora. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Perdoei porque entendi que você estava quebrado. Mas isso não significa que eu possa confiar em você de novo. A verdade foi revelada e o pedido de perdão foi feito. Mas a confiança, uma vez quebrada, é muito mais difícil de reconstruir. Estamos prontos para o bloco final, onde a decisão de Helena selará o destino de ambos. As palavras de Helena pairaram no ar salgado entre eles, mais pesadas que qualquer acusação. Eu te perdoei, mas isso não significa que eu possa confiar em você de novo. Para Arthur, a frase foi ao mesmo tempo uma pequena centelha de esperança e a mais dolorosa das sentenças. O perdão dela não era uma absolvição, era um ato de autopreservação. Uma forma de liberar o peso da raiva para que ela pudesse seguir em frente, com ou sem ele. Ele não merecia a confiança dela, e ele sabia disso. Eu não espero confiança, disse Arthur, a voz rouca de emoção. Eu só espero por tempo. Aceitarei qualquer migalha que você esteja disposta a me dar. Uma mensagem, uma ligação, um cartão postal, qualquer coisa. Só preciso saber que você existe, que está bem. Ele não estava mais falando como um CEO negociando um acordo, mas como um pai mendigando uma conexão com a filha que ele mesmo havia descartado. Ele estava disposto a começar do zero, a rastejar se fosse preciso, para reconstruir a ponte que ele havia dinamitado com sua desconfiança. Helena se virou para ele lentamente. Seu rosto parecia mais velho que seus 26 anos. Era o tipo de maturidade que não vem com o tempo, mas com a sobrevivência. Seus olhos verdes, os mesmos olhos de Laura que ele tanto amava, o estudaram com uma intensidade que o despiu de todas as suas defesas. Não havia raiva neles, apenas uma tristeza profunda e cansada. Eu senti sua falta, ela admitiu, a voz tão baixa que quase foi levada pelo vento. Mesmo depois de tudo, a confissão foi um soco no estômago de Arthur. Mesmo depois da crueldade dele, da rejeição, uma parte dela ainda sentia a falta do pai que ela mal conhecera. Ele a sentiu, a garganta apertada demais para formar palavras. Ele havia sentido a falta dela a cada segundo de cada dia. Uma dor aguda que o lembrava constantemente de sua estupidez. Eu trouxe uma coisa, disse ele, finalmente encontrando a voz. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do casaco. Dentro, repousando sobre o cetim, estava uma versão em ouro do colar de estrela, ligeiramente diferente, com um brilho mais quente, mas inconfundível. Eu sei que você deixou o antigo para trás, e eu entendo o porquê. Ele estava ligado a muita dor, a dor que eu te causei. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com um cuidado que nunca antes precisara ter. Mas se você estiver disposta a considerar um novo começo, eu pensei que talvez pudéssemos começar por aqui. Ele segurou a caixa aberta na direção dela. Não era uma ordem, nem uma expectativa. Era uma oferta, um pedido. Helena olhou para o colar por um longo momento. O ouro brilhava sob o sol da tarde, um contraste com a prata que ela usara por toda a vida. A prata representava seu passado solitário,
uma identidade forjada na incerteza. O ouro poderia representar um futuro incerto, frágil, mas um futuro. Lentamente, ela estendeu a mão e pegou o colar. O metal era quente ao toque. Ela não o colocou imediatamente. Em vez disso, segurou-o na palma da mão, sentindo seu peso. Era real, assim como a dor e a esperança que vinham com ele. "Você me ajuda a colocar?" ela perguntou finalmente. As mãos de Arthur tremiam tanto que ele mal conseguiu abrir o fecho. Ele se aproximou e, pela primeira vez, o espaço entre eles no banco desapareceu. Ele sentiu o cheiro suave do cabelo dela, viu a vulnerabilidade de sua nuca enquanto afastava os fios para prender o colar. O pequeno clique do fecho soou mais alto que as ondas do mar. Quando terminou, Helena levou a mão ao pingente, sentindo a forma da estrela contra sua pele. Então, ela ergueu o rosto e olhou diretamente para ele. "Oi, pai." Ele desabou. As lágrimas que ele segurara por 3 meses, as lágrimas de culpa, de arrependimento e de um alívio esmagador, finalmente vieram. Ele não se preocupou em escondê-las. Chorou abertamente, um homem poderoso quebrado pela palavra mais simples e mais significativa do mundo. Helena se moveu para mais perto, apenas o suficiente para que seus ombros se tocassem. Era um gesto pequeno, mas monumental. Não era um abraço, não ainda. Era o início de algo, uma permissão. Pela primeira vez em 21 anos, não havia segredos, nem mentiras, apenas 2 pessoas que haviam se perdido e encontrado a coragem de tentar novamente. A jornada deles não seria fácil. A confiança, uma vez estilhaçada, não se cola com um pedido de desculpas. Ela precisa ser conquistada dia após dia, com ações, com paciência, com a prova de que a mudança é real. Nos meses que se seguiram, Arthur não tentou apressar as coisas. Ele aprendeu a ouvir. Ele vinha a Paraty nos fins de semana, não para levá-la de volta para seu mundo de luxo, mas para entrar no dela. Eles caminhavam pela praia, tomavam café no bistrô onde ela trabalhava, e ele ouvia enquanto ela falava sobre seus alunos, sobre os livros que lia, sobre os sonhos que ela tinha antes dele aparecer. Ele, por sua vez, falava sobre Laura, contando histórias sobre a mulher que Helena nunca conheceu, preenchendo as lacunas de seu passado com memórias de amor e risadas. A redenção não veio de apagar os erros, mas da coragem de enfrentá-los. Veio de Arthur admitindo sua falha, não apenas para Helena, mas para si mesmo. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não estava em controlar um império, mas em ter a humildade de dizer "eu errei" e a força para reconquistar o que foi perdido, pedaço por pedaço. Helena não recuperou apenas um pai. Ela recuperou sua história, sua voz e o direito de ser amada incondicionalmente. E Arthur aprendeu que até o homem mais poderoso pode ser levado aos joelhos pelo arrependimento, mas também pode ser erguido pela esperança. No final, a história deles não era apenas sobre família. Era sobre pertencimento, sobre segundas chances e sobre o poder silencioso da graça. A graça de perdoar os outros e, talvez o mais difícil de tudo, a graça de perdoar a si mesmo. Se alguém quebrou sua confiança, mas voltou com a verdade, você perdoaria? Às vezes, as feridas mais profundas não são deixadas por estranhos, mas por aqueles que esperávamos que nos amassem mais. Esta história nos lembra que a confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar, mas não impossível. Se este final tocou seu coração, comente 100 e nos diga de onde você está assistindo. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com alguém que acredita em redenção.